Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está a intérprete de Libras, Patrícia. E queremos desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula, prestando bastante atenção para fazer as atividades com bastante capricho. Combinado? Então, antes de começar a nossa videoaula de hoje, que tal a gente começar a aula com um momento de leitura deleite? Separei um poema bem legal para a gente ler juntos. Acompanhe aí junto com a gente, tá certo? Nossa leitura deleite de hoje é o poema Bicharada Machucada, de Renata Bueno. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes em cada mão. Todo corte, ferido ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, de quantos curativos vamos precisar? Hoje vamos ter aula de matemática e vamos revisar um pouquinho sobre os números de 0 até 100. A aula de hoje vai ser uma revisão. Vamos relembrar o nome de cada número, quais são as dezenas, prestando bastante atenção. Quem já esqueceu, a gente vai relembrar hoje, tá certo? Quem ainda tem alguma dúvida, a gente vai tirar na aula de hoje, combinado? Então, preste bastante atenção e acompanhe aí junto com a gente. Tá certo, pessoal? Então, agora vamos revisar os números de 0 até 100. O primeiro número é o número 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses daqui são os 10 algarismos, que com eles formamos qualquer outro número. E depois do número 9, vocês sabem me dizer qual é o próximo número? Muito bem, é o 10. O 10 representa uma dezena. E depois do 10, qual é o número que vem? 11, 12, 13. Depois do 13, vem o 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois do número 19, vai vir a segunda dezena. Vai ser o número 20. E a partir do número 20, a gente vai ler a dezena e acrescenta a unidade. Por exemplo, olha, aqui a gente tem o algarismo 2 e o 1. A gente vai ler o nome do número da dezena, 20, e acrescenta a quantidade da unidade. Vai ficar 20 e... Muito bem, 21. Depois do 21, vem o 22, 23, 24, 25. Vamos fazer o mesmo em todos os outros números. 26, 27, 28, 29. Chegando no 29, vamos para a próxima dezena. Vai ser a dezena número 30. E depois do 30, qual é o número que vem? Vocês lembram? Como eu falei a partir do 20, ó. Depois do número 20, a gente lê a dezena e acrescenta a unidade. E como é que a gente lê esse número? Vocês sabem? Muito bem! 30 e... Isso mesmo, 31, 32, 33. E como é que a gente lê o algarismo 3 e o 4? Muito bem, 30 e... Isso mesmo, 34.
depois vem o 35, e depois do 35 vai continuando. Tem esses 3 pontinhos, que significa que os números são infinitos. Então, olha, depois do número 20, a gente vai ler da seguinte forma. Fala o nome da dezena e acrescenta depois a unidade. Como a gente viu na casinha da família do número 20. Do 21 até chegar ao 29. A mesma coisa a gente vai fazer com o 30. E assim a gente vai continuando. Para não ficar uma aula bem longa e cansativa, eu vou ler e relembrar com vocês o nome de cada dezena. E quando vocês observarem a dezena, só vai ser falar o nome dela e acrescentar as unidades. Combinado? Depois do 30, vai vir um número. Qual é o número que vem depois do número 30? Muito bem, é o número 40. Depois do 40, o 50. E qual é o nome desse número? Formado pelo algarismo 6 e ao seu lado direito, o 0. Muito bem, o 60. Depois vem o 70, 80 e depois do 80. Qual é esse número? Muito bem, 90. E por último, olha, a gente tem aqui o número 100. Ele é formado pelo algarismo 1 e à direita 2 vezes o número 0. Esse é o número 100. Agora, vamos aprender a representação deles em dezenas. Vamos revisar, tá certo? Então, olha, eu trouxe aqui o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Todos esses são dezenas. E cada um representa uma determinada quantidade de dezenas. O número 10, ele representa uma dezena. O 20 representa 2 dezenas. O número 30, ele vai representar 3 dezenas. Tá vendo? A quantidade das dezenas vai ser representada pelo número à esquerda, depois do 0. Depois vem o número 40, ele é representado por 4 dezenas. O número 50, ele representa 5 dezenas. 60 vai representar 6 dezenas. E o 70 vai representar 7 dezenas. O 80 representa 8 dezenas. E o número 90 vai representar 9 dezenas. Quando a gente forma 9 dezenas, se eu acrescentar mais 10, vai formar 10 dezenas. E 10 dezenas vai ser igual a 100. Então, o número 100, ele é o mesmo que 10 dezenas. Vai ser a gente somar o número 10 10 vezes. A gente forma 9 dezenas. Se eu acrescentar mais 10, vai formar 10 dezenas. E 10 dezenas vai ser igual a 100. Então, o número 100, ele é o mesmo que 10 dezenas, que é o mesmo que uma centena. Então, agora, vou perguntar a vocês. Qual é esse número? Vocês sabem? O algarismo 4 e à sua direita, o 5. Qual é o número que forma? Muito bem, é o número 40 e... Isso mesmo, 45. E esse outro? Qual é esse número? Muito bem, 91. E esse vocês conhecem? Muito bem, é o número 15. E agora eu vou perguntar a vocês. Entre esses 3 números, para a gente comparar e ver qual é o maior ou o menor, vocês sabem me dizer?
Para a gente fazer essa comparação, a gente pode lembrar da unidade e da dezena, colocando em cada número ou lembrando onde é o local da unidade e da dezena. E a gente vai fazer o seguinte: como a gente sabe que a dezena é maior que a unidade, então, qual é o número que vai ser maior? Vai ser o que tiver a maior quantidade de dezenas. Então, vamos ver aqui, ó. Qual desses é o que apresenta a maior quantidade de dezenas? Vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro? Muito bem! O que apresenta a maior quantidade de dezenas vai ser o segundo, porque o número 9 ele é maior que 4 e que 1. Então, a gente comparando esses números, o número 91 é o que tem a maior quantidade. E o que vai ter a menor quantidade vai ser o número 15. Por quê? Mesmo tendo na unidade o mesmo número, o mesmo algarismo, na dezena o algarismo é diferente. E o algarismo 4 ele é maior que o algarismo 1. Então, colocando em uma ordem, ficaria dessa forma. Primeiro, o número 15, depois, o número 45 e, por último, o número 91. Então, quando a gente for comparar os números, é importante a gente observar qual é o que tem a maior dezena ou, em alguns casos, a maior centena. Então, chegamos agora ao final da nossa videoaula de hoje. Revisamos um pouquinho sobre os números de 0 até 100. Vamos agora prestar bastante atenção na explicação da nossa professora ou do nosso professor, para fazer a atividade com muito capricho, combinado? E lembrando, qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem lá no grupo da sala de aula e tira essa dúvida junto com a sua professora ou seu professor, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!